acho que devemos dar início a esta sessão. Como a enfermeira Ana já apresentou, meu nome é Catarina Melão, sou presidente da mesa do Colégio de Enfermagem Médico-Cirúrgica e cabe hoje aqui a função de suscitar aqui a reflexão sobre esta temática que nos é tão importante e tão querida. Agradecer o convite à enfermeira Ana e à Ordem dos Enfermeiros por proporcionar esta reflexão e por me ter endereçado o convite. Sabemos que as infecções associadas aos cuidados de saúde constituem então um problema de saúde devido à elevada morbilidade e aos elevados custos que a elas estão associados. Ao abordar as IACs, não devemos entendê-la como uma consequência inevitável do desenvolvimento tecnológico e terapêutico, mas sim como algo possível de prevenir. Para tal, precisamos de mudar de paradigma. Neste debate, conto então com a participação de três ilustres colegas, a quem agradeço em nome da Ordem dos Enfermeiros. Peço, por favor, que se apresentem. Começamos então numa conta, por favor. O nome e o cargo que tu traz aqui. Força. Bem, eu sou o Vidal Muscarislau. O que me traz aqui é que pertenço ao grupo de controle local do PP-CIRA, do ACES Baixo Mondego, e é nessa qualidade que aqui estou. Não é de uma outra, portanto as outras também não me interessam, me interessa é essa. Muito bem, eu chamo Carlos Fernandes, estou aqui também na qualidade do membro do Grupo Coordenador Regional da ARS. Paulo Costa, investigador na Unidade de Investigação da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra. Com muito gosto que estou disponível. Obrigada mais uma vez. Cumprimento e agradeço também a esta plateia, que hoje estamos num número muito satisfatório. Vamos então dar início ao nosso debate. Comemora-se amanhã, e eventualmente já algumas instituições assim o estão a comemorar, o Dia Mundial da Higiene das Mãos e do Controle da Infecção e Resistência a antimicrobianos. Verificamos que a prevenção e o controle das IACs está muito associada à higienização das mãos. Esta parece ser a medida mais simples, mais fácil e eventualmente a mais económica. Neste sentido, endereço já aqui a primeira questão ao enfermeiro Carlos e ao enfermeiro Hidálio. Os enfermeiros higienizam ou não as mãos de forma adequada e nos momentos corretos? Quem dá o pontapé de saída? Posso dar? Eu acho que os enfermeiros, na generalidade, higienizam de uma forma correta as mãos. Daquilo que me faz perceber das diferentes unidades que nós fazemos auditorias, nós, o Grupo de Controle Local, e estou-me a referir às unidades funcionais do ACES Baixo Mondego, há coisas que a gente pede, insiste, persiste e quer observar. Como sejam os 5 momentos de higienização das mãos, do placar, só o simples a fixação do placar junto aos lavatórios, e é um indicativo que as pessoas já higienizam mais e se calhar higienizam melhor. Se higienizam sempre, acho que não, nunca nos 5 momentos, mas já têm melhor prática na questão, na PVCI, da higienização das mãos. Até porque nós também utilizamos o PPCIRA Nacional, através da sua plataforma, temos que registar o consumo, o indicador é o consumo da solução alcoólica, da solução antisséptica de base alcoólica, e efetivamente a nível do nosso ACES já há mais consumo. Isso leva-nos a que as pessoas higienizam mais as mãos. Agora, não me atrevo a dizer que higienizam sempre. A gente também vê e observa muitas, por vezes, procedimentos que não são corretos, ou atitudes que não são corretas, como a utilização da adobe, que permite uma não higienização correta das mãos, mas pronto, já o processo que eu tenho é que nós higienizamos, os enfermeiros higienizam melhor e mais as mãos. Sim, também é esta a percepção que temos a nível regional. Realmente as taxas de adesão
da higiene das mãos na categoria profissional dos enfermeiros acaba por ser sempre das mais elevadas nos estudos que são feitos. E isso é muito positivo. Temos sempre também a noção de que, relativamente depois a cada um dos 5 momentos, que há algumas flutuações e que muitas das vezes temos muito mais preocupação com o momento em que há uma proteção do próprio profissional do que propriamente com os momentos em que há uma proteção ou poderá haver uma proteção para com o doente. Mas os enfermeiros higienizam as mãos com frequência. Há momentos em que realmente falha, sem dúvida nenhuma, mas somos dos que temos melhor taxa de adesão, portanto, dentro daquilo que é a plataforma que trabalha esses dados. De acordo com alguns dados estatísticos que tive a oportunidade de consultar, portanto, dados oficiais dizem-nos que em 100 doentes internados em Portugal, 7,8 adquiriram uma infecção associada aos cuidados de saúde, uma taxa superior à média europeia, mas que representa uma descida de 2,7 pontos percentuais em relação a 2012. Portanto, estamos a caminhar realmente, mas ainda há muito para fazer. Paulo Costa, quando falamos em áreas de exercício profissional, a docência e a investigação estão obviamente incluídas. Como tal, aliar a investigação à prática clínica de enfermagem é fundamental para salvaguardar a qualidade dos cuidados. Numa das suas investigações, concluiu que o armazenamento de material clínico no bolso dos enfermeiros nem sempre respeita às boas normas. Quer-nos falar um pouco desta investigação e como é que este ato pode contribuir, então, para as aplicações associadas aos cuidados de saúde? Obrigado. Realmente nós tivemos o privilégio aqui na escola e na unidade de investigação, de acordo com os mestrados, o meu mestrado, onde concluí o grau, em 4 serviços de medicina interna para o Hospital da Zona Centro, de fazer uma análise daquilo que eram as práticas, como é que nós lidamos com o material que de momento armazenamos no bolso enquanto profissionais, e associamos a isso uma avaliação microbiológica, ainda que com algumas lacunas, estudos com muitos custos, e fizemos com o apoio da escola principalmente, e percebemos que realmente as práticas relacionadas com o diverso material clínico, falo de garrotes, tesouras, rolo de adesivos, catéteres nossos periféricos, pensos oclusivos para CBP, etc. Percebemos que esta gestão nem sempre cumpria aquilo que deveriam ser as recomendações de boas práticas em termos do que é uma contaminação, reconhecendo que esses mesmos dispositivos podem contaminar de volta as mãos dos profissionais, além de entrar em contato direto, muitos deles, com aquilo que são as mucosas, ou mesmo a pele normal do utente. Percebemos também que, pelo menos, cerca de 70% dos materiais que tive a oportunidade de avaliar estavam contaminados. Percebemos que uma percentagem bastante significativa estava contaminada com stafilococos, com lados positivos e negativos. No entanto, também verificámos que uma percentagem bastante significativa, dependendo dos tipos que estamos a falar, até 66% sensivelmente eram resistentes à ampicilina. Portanto, nós encontramos uma taxa, por exemplo, de muitos garrotes, que são materiais clínicos, comumente utilizados cerca de 5 cm no local, uma via de inserção direta à corrente sanguínea do utente, estariam contaminados. Percebemos também, e isto sabemos que estamos a falar da prática de enfermagem, muitas das vezes este tipo de material são materiais que os próprios enfermeiros trazem, sabendo que, mesmo dentro das estamos a falar de 4 serviços dentro da mesma instituição, mas que as práticas não são sistematizadas. Portanto, percebemos que as próprias instituições têm muito trabalho para fazer aqui, porque o material clínico, acima de tudo, é providencial pelas instituições onde nós estamos e pelas FIAs onde nós estamos. No entanto, garrotes, percebemos que é um daqueles tipos de materiais que os enfermeiros adquirem ou recebem-nos de alguma forma e depois muitas vezes ficam durante muito tempo na nossa prática clínica em contacto com vários utentes, o que pode ser um foco de infecção. Claro que no combate às viagens, já vimos a lavagem das mãos como uma medida simples, económica. Esta questão do material de bolso que nos leva para uma outra questão, que é a organização dos próprios serviços e a gestão dos próprios serviços de saúde, porque não sei se foi fruto da sua investigação, mas qual a necessidade dos enfermeiros terem tanto material de bolso?
Nós fomos à procura de algumas explicações nesse sentido. Cerca de 8% dos enfermeiros que estavam envolvidos disseram que não existia material de bolso, material clínico suficiente para a prestação de cuidados, para as necessidades de cuidados que tinham. Portanto, muitas vezes, quando esses estoques chegavam às unidades, eles tinham necessidade de tirar algum para perceber que poderiam realmente garantir os cuidados ou aquilo que seria protocolado para os seus utentes. No entanto, a distância também às zonas de estoque único nas unidades também foi referida por uma proporção significativa. No entanto, cerca de 90 e qualquer coisa por cento utiliza material de bolso para garantir que numa situação de maior emergência e maior necessidade o tenha logo ali à sua disposição. Foram estes os 3 fatores que mais foram evidenciados pelos nossos colegas no estudo. No entanto, só dizer que este estudo também teve uma componente em que fizemos uma avaliação das práticas de higienização das mãos autopercepcionadas, fizemos uma avaliação microbiológica das mãos dos colegas e também das suas partes clínicas e tentámos estabelecer aqui um ciclo dinâmico entre estas 3 dimensões. Portanto, e a percepção foge muito da realidade? A percepção não foge muito da realidade. Felizmente para nós que estamos a tentar chegar a um consenso, infelizmente para a prática clínica. Enfermeiro Idálio ou enfermeiro Carlos, vou fazer a questão aos dois. Portanto, já vimos que a higienização das mãos é importante, esta questão do material de bolso também. Que outros projetos, que outras estratégias, que outros protocolos é que estão a ser utilizados nos vossos serviços de modo a combater e a prevenir as infecções associadas aos cuidados de saúde? Se calhar agora começamos aqui pelo enfermeiro. Os nossos serviços, a nível do Grupo Coordenador Regional, que está a portanto, a nossa preocupação tem sido muito no acompanhamento das equipas, no sentido de perceber todas estas questões e algumas delas que já aqui conversamos, ver quais podem ser as estratégias para ultrapassar algumas dessas questões, e temos algumas que não são ultrapassáveis, portanto, facilmente, sem dúvida nenhuma. Depois temos uma outra parte que tem a ver com a vigilância epidemiológica, que acaba por ser muito importante, portanto, para termos a ideia do que é que temos e como é que podemos trabalhar essas situações. Depois há aquelas questões que são muito práticas e muito pontuais e que têm a ver, por exemplo, com o aumento que houve ou a percepção daquilo que são os micro-organismos multiresistentes. E um dos grandes desafios que se tem colocado, sem dúvida nenhuma, que é perante estes doentes, perante estes micro-organismos, como é que nós devemos articular-nos uns com os outros para que estes doentes, que não podem ficar sem cuidados, não podem ficar sem cuidados continuados, circulam pelo domicílio, circulam pelos lares, como é que será a melhor forma de ter estas pessoas destes diversos locais e quais são as melhores estratégias para que isso aconteça em segurança. Está associado então às políticas de gestão de cuidados e à própria comunicação na equipa. Com os familiares, temos alguns protocolos, alguns projetos de relevo que nos façam aqui também a ponte com Existem já alguns documentos que foram sendo criados, alguns deles locais, outros a nível regional, que acabam por ajudar ou tentar ajudar para que a capacitação dos familiares seja a mais eficaz possível para lidar com esta situação. Maridal, Muito bem. conta-nos tudo. Nós temos muito que contar. Então. Efetivamente, nós temos presentemente temos muitos desafios, mas aqueles que nos debruçamos mais e que temos que efetivamente ser mais persistentes tem que ser criar com que nós criámos já auditórios de unidades, ou aqui umas unidades que ficaram esquecidas, não foram esquecidas, ficaram de início de parte, que foram as SCIs, mas que temos a intenção e cada vez que estamos a englobá-las mais também nesta questão do esquecido e criar elas dentro disso. Nós temos necessidade urgente
e trabalharmos com os nossos elos, temos que, um dos desafios é trabalhar muito mais com os nossos elos, de forma é que eles têm um papel fundamental na prevenção das infecções e trabalhar esta questão das infecções associadas aos cuidados de saúde no seu próprio local de trabalho. São fundamentais os elos, foi essa a nossa principal estratégia. No ano 2007, como nos debruçámos muito, e também muito na questão das KPCs e do microorganismo, foi fundamental. 2007 foi um ano que debruçámos muito, foi um problema que existiu, que apareceu e que nos debruçámos muito. Criámos um folheto, trabalhámos com as famílias, trabalhámos com os nossos elos, são aqueles que depois têm que trabalhar com as famílias dentro de cada unidade. O elo depois tem que trabalhar com a equipa de saúde desse utente para. Há questões que as famílias têm que ser informadas, têm que ser esclarecidas para prevenir também a transmissão das infecções dos micro-organismos. Foi a nossa, como eu ia dizer, o nosso grande desafio é termos uma base de dados, trabalharmos com os nossos elos para fazer o registro da observação das práticas da higienização das mãos, que é fundamental. Passámos também em 2017 a auditoria dos processos aos processos e às estruturas. Provavelmente devíamos ter trabalhado mais que eles, refletimos acerca disso, devíamos trabalhar mais com os nossos elos nesta questão. Acho que 2018 tem que ser trabalhado, temos de ser nós, a Grupo de Controlo Local, a fazermos o registro, que é o que fizemos no primeiro ano, o que é uma trabalheira brutal, e o registro da observação da higienização das mãos. Nós centralizámos, achámos que era muito trabalho, achámos que não era importante, ou seja, achámos que era importante, mas que os nossos elos podiam fazer. Escorámos em 2017 e a plataforma informática veio com dados por aí abaixo. Ou seja, refletimos, discutimos e temos que trabalhar mais estas questões. Depois, outros desafios, temos os cuidados de saúde primários, temos desafios enormes, desde a higienização. O nosso colega falou dos garrotes no material de bolso. Nós temos que trabalhar mais com as malas de domicílios, com as nossas fardas, com a higienização de superfícies. A gente temos um mundo à nossa frente para trabalharmos, porque nós temos um problema, estamos muito descentralizados, estamos muito longe uns dos outros. Nós somos a maior ACES do país e temos poucas horas para trabalhar com isto, só tenho 7 horas, às quartas-feiras tenho isto. Isto não é com desprezo, porque eu gosto muito de controle de infecção, é esta área. E, portanto, temos imensos desafios pela frente. A higienização das mãos estamos a melhorar, não havia registros, estávamos efetivamente, como não havia dados, nós tínhamos a percepção que estamos mal. A simples mudança que nós fazemos auditorias, a mudança da solução antissética de base alcoólica de um local junto ao lavatório para a secretária das pessoas que prestam cuidados, nós fazemos isso de base. Às vezes fazemos observações, outras vezes não, dizemos porque é que os fazemos. Nos médicos também, temos este procedimento e educamos assim. Dizemos que é ali que tem que estar, junto a 1 metro ou à distância de uma mão, para higienizarmos as mãos. É fundamental esta estratégia, mas temos muito para trabalhar, temos muitos desafios. Já tocámos aqui em 2 aspectos essenciais, a lavagem das mãos e também a higienização dos espaços. Mas muito mais há a fazer. Eu creio que a plateia será os mais indicados para nos falar nisto. Temos certamente a proteção individual. Ainda hoje estava num hospital aqui da zona centro em que estava à espera e, portanto, vem uma senhora com uma bata de tecido, saindo de um quarto de isolamento. E, portanto, vai-se sentar na sala de espera. Claro que aquilo me incomodou tremendamente, até porque estava a preparar aqui o debate de hoje e, portanto, alguma coisa nos falha, certo? Não só a nível da proteção individual, o uso racional de antibióticos, as dotações seguras, a política, então, de gestão de cuidados, tudo isto pode contribuir, então, para o aumento das infecções associadas aos cuidados de saúde. E, portanto, certamente a plateia vai ser fundamental para nos dizer o que é que estão a fazer nos serviços, se há ou não preocupação com estes aspectos.
Na investigação, há preocupação, não é? Ainda há pouco estava ali a falar com uma colega, se esta área sempre foi querida por nós, agora há o interesse e a necessidade de se documentar. A nível de investigação, temos realmente investigações nesta área, temos coisas interessantes para divulgar. Coisas interessantes temos porque a nossa profissão é extremamente interessante. Portanto, eu acho que o problema da investigação em enfermagem passa por um problema que na área da enfermagem também não é transversal, que nós fazemos muito, registramos pouco o que fazemos e ainda damos menos visibilidade àquilo que registramos que fazemos. E isto é um problema que eu não estou só a dizer que é em Portugal que acontece. Nos últimos relatórios tem aparecido de toda a dimensão da prevenção e controle de infecção que existe em termos de investigação, cerca de 1% daquilo que é publicado é na área de enfermagem. 1% em tudo aquilo que é a dimensão de prevenção e controle de infecção. 1% em todo o mundo é muito pouco. Nós estamos a falar da maior profissão em termos mundiais ao lado do doente, 24 horas. Somos aqueles que estamos lá na monitorização, somos aqueles lá que estamos na parte da atuação de tratamento, somos aqueles que estamos na parte da prevenção, seja hospitalar, seja familiar. E, portanto, nós devemos ser os profissionais, se calhar, mais bem informados para reportar dados, para conseguir construir um conjunto de indicadores sólidos e acredito que muitos colegas em vários grupos, e eu sei que há aqui colegas presentes que fazem isso nos seus locais de trabalho, mas depois temos muita dificuldade em traduzir isso e partilhar isso, partilhar até mesmo entre nós, uma perspectiva benchmarking. Agora, em termos de investigação, a investigação em enfermagem tem crescido muito e é um aspecto que eu congratulo, não sendo só da unidade de investigação, mas porque acho que é um papel importante na nossa parte. Na nossa unidade de investigação tem-se dado um grande foco neste momento à investigação na prevenção de infecções, tanto em higienização das fardas, das mãos, do material clínico de bolso. Há uma perspectiva também muito crescente agora com os cateterismos urinários, que é um dos maiores fatores neste momento para a parte intra-hospitalar. Os acessos vasculares periféricos, centrais também. Neste momento há um projeto financiado na unidade sobre acessos vasculares periféricos e centrais de inserção periférica em enfermagem. Temos tido uma excelente parceria. E é interessante perceber que a própria EFCT está cada vez mais a financiar estas oportunidades dos enfermeiros fazerem não só o mapeamento daquilo que é feito, mas às vezes até introduzir nos contextos clínicos novas oportunidades. Um dos projetos que nós temos visa a introdução de novas tecnologias para ajudar os enfermeiros a combater muitas vezes aquilo que são práticas ou situações clínicas dos próprios utentes que podem culminar numa infecção local ou até generalizada. Um acesso vascular periférico difícil, em que há uma tentativa de funcionamento, pode ser um foco de infecção. E há certo tipo de tecnologias com utentes com condições, como seja uma edema, um utente com hipovolémias, seja qualquer situação crítica que até possa surgir, há um conjunto de características e tecnologias que podem auxiliar no nosso trabalho nesse sentido. É importante também reconhecermos que se começa a perspectivar também aqui novas oportunidades para os enfermeiros de avançarem em certas áreas e progredirem com aquilo que é a sua área profissional. Portanto, estamos a começar a dar alguns passos, há muito para fazer, mas isso acho que é transversal à prevenção de infecção na parte de enfermagem. Como intervenção autónoma, temos aqui um vasto aspecto ainda para explorar. Dentro desta temática, eu gostava de vos dar a conhecer, portanto, 2 trabalhos muito idênticos que têm a ver com a higienização das superfícies. Portanto, um deles é da enfermeira Marta Macedo, que ela está por aí, ela depois vai-vos poder falar um bocadinho melhor. Portanto, a sua investigação foi feita também no âmbito do mestrado de enfermagem médico-cirúrgica, realizada na Escola Superior de Saúde de Viseu. O título da dissertação é, então, Avaliação da higiene das superfícies em unidade de saúde com aplicação de luminómetro e escala visual. Portanto, a enfermeira Marta aliou aqui o uso da tecnologia, que à partida é vista como algo que nos vai influenciar também o número das infecções associadas aos cuidados de saúde, utilizou aqui a tecnologia como o combate e o rastreio, então, das superfícies, da limpeza das superfícies. Um outro trabalho, aqui também feito na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, é do enfermeiro Fernando Gama, que também está muito relacionado com a limpeza das superfícies e, portanto, realmente vemos aqui um grande investimento a nível de investigação. Agora, há interesse realmente dos profissionais de saúde, nomeadamente dos enfermeiros, em realizar investigação com o pressuposto de encontrar evidência científica para esta temática. Depois voltamos à prática.
E um dos aspectos que eu gostava que todos respondessem é: será que há registro do número de doentes que têm, eventualmente, como diagnóstico, infecção associada aos cuidados de saúde, ou estes diagnósticos ficam camuflados com diagnósticos médicos ou com outro tipo de diagnósticos? No nosso último estudo, que eu falo da parte agora um bocadinho mais de quem está à procura de dados em contexto mais hospitalar, mais uma vez os registros é uma parte fulcral da enfermagem, e o que nós percebemos é que os próprios sistemas informáticos, quando nós os consultamos a posteriori, muitas vezes não são muito amigos a quem vai à procura de certo tipo de dados de enfermagem, e reportam aquilo que é enfermagem. Muitas vezes nós vemos registros quase de sim ou não, porque nós percebemos que o fator tempo e o próprio sistemas interoperáveis muitas vezes dificultam o registro de certo tipo de observações. Eu acredito que se possa melhorar certo tipo de registro em termos daquilo que são sinais e sintomas de infecção, atividades autónomas, intervenções autónomas de enfermagem neste sentido. No entanto, da minha experiência e da equipa até agora, tem sido muito difícil chegar ao papel da enfermagem em termos de registro de dados e indicadores neste âmbito, naquilo que é a consulta aos sistemas intra-hospitalares que consultamos diariamente. Eu, em termos de diagnósticos, também tenho outra responsabilidade em que poderei responder a este desafio e a esta informação, porque eu também sou coordenador da SAL Litoral e, portanto, tenho que analisar processos propostos para os cuidados continuados e, efetivamente, nunca vi, e tenho que pôr 3 diagnósticos, o principal, o secundário e o terciário, nenhum diagnóstico de infecções associadas a cuidados de saúde. Eu nunca vi. Por vezes aparece a referência, nos registros, quer médicos, quer da enfermagem, um doente que está em determinada infecção com um determinado microorganismo. Isso sim, como diagnóstico, nunca vi. Realmente, do ponto de vista daquilo que é os diagnósticos de enfermagem, eu acredito que não existem. Dos diagnósticos médicos também escapa um bocadinho, não sei responder nessa situação. A verdade é que realmente tenho a ideia de que os colegas tentam muito mais trabalhar naquilo que é a repercussão destes diagnósticos na pessoa e, portanto, centrando-se naquilo que é as necessidades da pessoa, portanto, centrar-se mais, como disse, nas repercussões destes diagnósticos. E daí, penso eu, essa dificuldade de irmos buscar dados. E os indicadores também depois ficam aquém daquilo que a gente esperava. Esta questão dos indicadores, depois, realmente era importante que nós tivéssemos. Tenho alguma dúvida se esses indicadores serão produzidos pelo registro de enfermagem ou pelo registro médico, se deveriam ser de uma forma conjunta, se calhar era este o ideal para fazermos, sem dúvida nenhuma, mas o que é facto é que, do que eu conheço, as respostas para dar, a forma de registro que nós temos hoje em dia, penso eu que dificilmente se consegue extrair o indicador que pretendemos, que desejamos. E mais uma vez, eu acho que isto é importante, porque é enfatizar que nós, enquanto enfermeiros, nós realmente vamos trabalhar naquilo que é a repercussão dessas situações na pessoa, na comunidade. E esta é a minha percepção. Enfermeira Idália, falou há pouquinho que tem reservado na sua agenda às quartas-feiras para trabalhar nesta temática. Como é que esta temática está articulada na nossa profissão? Não é? Como é que ela é distribuída na nossa agenda? Será que os recursos económicos são um entrave aqui também à prevenção das IARCs? Esta questão dos elos que falou há bocadinho, todos têm informação, todos falam a mesma linguagem.
O que é que falha de modo a que a rede seja mais alargada e que tenhamos uma PPCIDA com uma formação especializada? Acho que há muitas coisas que falham. Se não falhassem, isto era tudo mais facilitador. Se a gente falar nelas, talvez as consigamos corrigir um pouquinho. É isso mesmo. Eu acho que ainda continua. As pessoas no dia-a-dia, então os enfermeiros são aqueles que mais dedicam o tema e mais se interessam pelo tema, dedicam no dia-a-dia interesse pelo controle de infecção, pelas infecções, pela transmissão das infecções. Só que depois isto é valorizado até a certo nível. Depois, quando nós formos para um nível de discussão mais intensa, de estudo e de investigação e de interesse, as pessoas começam a pôr o controle de infecção um bocadinho mais de lado. Há outro papel, os enfermeiros têm um papel muito diverso no cuidado. E se calhar este devia estar centralizado também no cuidado e centralizado no utente. O cuidado deve ser no utente e é no utente, mas penso que por vezes até a simples razão das dotações seguras no cuidar interfere com esta questão das infecções e dos cuidados que tem que ter, porque muitas vezes nós sabemos que tem tanto que fazer, tantas intervenções que fazer, que algumas destas questões dos momentos de higienização das mãos, muitos são esquecidos. Muitos são descurados. Não é porque o enfermeiro não lhe dê valor. Não, dá-lhe valor, interessa-se por ele, mas se calhar naquele momento tem outras coisas no cuidado que são mais importantes e descura um bocadinho. Mas, efetivamente, os enfermeiros interessam-se. E nós vemos no nosso dia-a-dia, na minha prática, se interessam dos cuidados, até pela forma, pela simples razão da sua intervenção e da sua manifestação das situações que estão erradas nos serviços e que têm que ser retificadas. E são muitas, infelizmente. Eu acho que isso também demonstra o interesse que os enfermeiros têm por esta questão. Pela simples higienização dos superfícies que falámos, pelo fardamento, pela triagem do resíduo, por muitas questões. Demonstram interesse. E são os enfermeiros que demonstram interesse. O tempo disponibilizado para os enfermeiros é suficiente para abraçar esta área de forma mais disciplinada? Quartas-feiras? Liberadamente, não, nem para mim, nem para os nossos colegas são já os diferentes unidades. É evidente que o tempo é muito insuficiente. Neste caso concreto do grupo de controle local, nós temos outra colega, também de 17 horas, que eu acho que ela é expert na matéria, mas que, felizmente para ela, optou pela prestação de cuidados noutra unidade, ou numa unidade de saúde. Portanto, fez a opção dela, na minha perspectiva fez bem, em termos de futuro. Eu também, se calhar, já estou a desvalorizar muito o controle da infecção, mas não estou porque as pessoas e os nossos dirigentes também desvalorizam e não dão valor a esta prática, a este trabalho que não se vê no dia-a-dia, mas que é fundamental. E, portanto, é isso. O tempo é nitidamente insuficiente. Mário Carlos, a mesma pergunta. Indiscreta. Pois. O tempo e os recursos económicos. Então é assim, o tempo, eu posso vos dizer que eu tenho 4 horas por semana no grupo coordenador regional. O nosso grupo coordenador regional é constituído neste momento por um infecciologista que coordena o grupo, por uma médica de saúde pública, por uma farmacêutica da ARS, por uma colega que está, uma enfermeira dos cuidados de saúde primários e por mim. Como é que faz render essas 4 horas? Como é que faz fermentar isso? Muito trabalho em casa, porque realmente esta área é uma área que eu também gosto, mas não é só a questão de gostar da área, é a percepção de que se nós não trabalharmos de alguma forma, os nossos doentes, a nossa comunidade vai se ressentir por isso. Portanto, às vezes temos aqui alguma boa vontade que nos vai levando a que isto vá andando para a frente.
Não tenho dúvidas, os recursos são importantes, sem dúvida nenhuma. Portanto, e nós, com a falta, se não tivermos recursos, mais dificilmente nós conseguimos atingir os nossos objetivos. Para mim, isso é um facto. Também é um facto que, tendo os recursos que se tem, utilizando os recursos que tem, vamos trabalhando e vamos fazendo o melhor que podemos nesta área e noutras, certamente, que haverão. Agora sim, temos poucos recursos. Paulo, na investigação, a FCT ainda vai dando alguma ajuda? É essa a percepção que tem? Cada vez mais, como disse, algumas iniciativas de outros tipos de financiamentos europeus que existem agora cada vez mais, e Portugal tem sido bastante beneficiado, imagina que poderia ser bastante mais. No entanto, alguns dos trabalhos que aqui foram falados, fomos a pensar, foram trabalhos que foram feitos. Os estudantes, a maior parte dos enfermeiros que já estão a ter mestrados, pós-licenciatura de especialização, portanto, muito às custas da boa vontade e de enfermeiros que trabalham 35, 40 horas e que depois ainda dedicam parte do seu tempo pessoal a fazer isto enquanto um projeto de realização pessoal e profissional. Percebemos que muitas vezes temos aqui uma multidisciplinaridade que é essencial. Muito dos nossos projetos nesta área agora na unidade tem apoio de microbiologistas, licenciados em ciências biomédicas laboratoriais, farmacêuticos também, portanto há aqui uma equipa que é necessária, porque se na saúde agimos em parceria com outros elementos na investigação, mas também na prevenção de infecção também se tem que ser. No entanto, o financiamento nunca, eu acho que era aqui um bocadinho de que está a dizer que é suficiente, não é? Até porque muitos nos projetos os colegas acolhem-nos e os hospitais e que temos tido as unidades sensibles, e isso é uma coisa que eu deixo pública, sempre nos acolheram muito bem. Os enfermeiros são muito acessíveis a serem estudados. Os enfermeiros não se importam de abrir e dizer esta é a realidade onde trabalhamos, esta é a nossa realidade de prestação de cuidados. E as instituições também têm? As instituições, até agora da minha experiência da equipa, falando em termos gerais, sim, têm tido essa abertura e é um facto pelo qual eu me congratulo todos envolvidos até à data. Agora, claro que os enfermeiros, por exemplo, nós introduzimos uma tecnologia do projeto que é financiado, acaba-se o projeto e os enfermeiros perguntam-nos, e agora? Porque usamos, vimos que pode haver benefícios ou não, e agora? E é esse e agora que às vezes é difícil, é tentar que depois que não haja uma inércia perante alguns dos resultados que realmente se evidenciam. E como eu disse, trazer este tipo de projetos que muitas vezes para a discussão são projetos interessantíssimos, alguns deles que já foram convidados a ser apresentados no estrangeiro, por alguns fatores inovadores que vão aparecendo, são muito feitos pela boa vontade e às custas, muitas vezes, pessoais, familiares, profissionais, monetárias, dos nossos colegas. E é importante também agora começar a tentar perceber se não há pequenas iniciativas, não tem que ser sempre de estudos, não tem que ser estudos metodologicamente assertivos de início ao fim, podem ser às vezes iniciativas com algum controle dentro das próprias unidades. Agora também tenho que referir mais uma vez, a boa vontade dos nossos colegas também é sempre a um custo pessoal, porque nós temos muitos colegas que para participarem de certo tipo de intervenções não conseguem comer nada se calhar em 6 ou 8 horas e para nos poderem ajudar a colher alguns dados, poderem nos ajudar a acompanhar o movimento nesse tipo de intervenção. Portanto, os enfermeiros têm que caminhar mais, mas aquilo que já caminharam sempre foi, na minha opinião, muito às custas da sua boa vontade e da sua disponibilidade em que os cuidados avancem em qualidade, em eficiência e em segurança. E isso, para mim, é um ponto essencial da nossa profissão e também se revela noutras áreas que nós temos no papel profissional. Eu se calhar ia dar o uso da palavra aqui à nossa plateia, que é vasta, que me satisfaz bastante. Se alguém tem alguma questão, algum comentário, alguma reflexão que queira partilhar de algum projeto que esteja a ser feito, alguma dúvida. Em relação àquilo que acabou de dizer acerca dos estudos de investigação, eu realmente acho que, de facto, a enfermagem é capaz de estar a começar a ficar no caminho para começar a profissionalizar os estudos. Porque estudos com algum madeirismo poderão dar alguns resultados com uma credibilidade de alguma forma discutível. E é esse tipo de avanço que eu penso que a enfermagem precisa neste momento. É fazer estudos muito bem direcionados, muito bem desenhados e, efetivamente, chegar a conclusões que depois se consigam, através das suas conclusões,
ter impacto na vida dos enfermeiros e, nomeadamente em controle de infecção, ter impacto na mudança de atitudes em relação a algumas coisas. Porque com aquele estudo que vou-te falar sobre os materiais de bolso, encontraram germes em alguns dos materiais de bolso. Primeiro, alguns nunca deviam ter andado no bolso dos enfermeiros. Primeiro ponto. Segundo ponto, até que ponto é que, de alguma forma, os germes encontrados naqueles materiais tiveram alguma influência na infecção dos doentes a quem aqueles enfermeiros prestaram cuidados. E essa relação também, se calhar, não foi efetivamente obtida, não é? São esse tipo de estudos que têm que ter uma grande consistência para que, de facto, consigamos vir depois discuti-los com outros parceiros e, efetivamente, fazermos caminho em termos de ciência e de enfermagem. Senhora Marta? Olá, boa tarde. Eu sou a senhora Marta, fui uma das autoras do debate sustentabilidade. É só para colocar a sua opinião, foi, na realidade, um gosto muito pessoal. Obviamente que depois da parte da escola, que foi o juntar duas coisas, da OLS, que me apoiou sempre também a elaborar este debate, e ao mesmo tempo da escola, que juntámos numa realidade que nós queríamos que o facto de um curso académico. Foi um trabalho muito rigoroso, muito rigoroso também, não é? Porque há sempre determinadas situações, principalmente a nível familiar, que são nossas, porque temos de dispor do nosso tempo, principalmente também para isso, embora o serviço em questão também não apoiasse, a OLS também, e a responsável pela terceira clínica assumiu também toda a sua colaboração, assim como a minha tutora, mas na verdade houve, sem dúvida, um envolvimento pessoal muito grande. Mas também posso partilhar convosco que, na realidade, teve um impacto importante no serviço. Porquê? Porque conseguimos alterar protocolos. Eu consegui convencer e salientar para a A+B, assistentes operacionais, de que havia uma coisa que era fundamental mudar. E eram procedimentos de higienização das superfícies. Não adianta que todos nós fazemos uma desinfecção cuidada das nossas mãos e durante depois a higiene da superfície deve escutar. Trabalho numa unidade crítica, que ainda vai reforçar ainda mais a importância disso, e na realidade isso foi uma mais-valia para todo o serviço. Se houve uma diminuição de infecções, logo assim de uma maneira imediata, não consigo precisar disso, mas certeza que houve de alguma maneira, podem ser um impacto já, mas algum recurso vai ter certamente, mas realmente eles perceberam o iluminómetro não é punitivo, é educativo. E comecei logo a partir daí e realmente eles verificaram de imediato que havia falhas nos procedimentos de higiene e esses falhos foram corrigidos. Portanto, é uma mais-valia. Realmente, é pena que é difícil fazermos projetos destes, né, a nível de enfermagem, e depois implementarmos as melhorias, mas que quando temos essa oportunidade devemos de agarrá-las e depois mostrar ao mundo, sem medo. A enfermagem não tem medo de falar dessas situações, a enfermagem não tem problemas de dizer que escuro de vez em quando lavagem das mãos, como toda a gente faz, e ninguém é perfeito. De vez em quando há coisas que nós temos a noção que poderíamos corrigir de um ou outro, ou de um outro dinheiro, mas acho que estamos num bom caminho a nível da enfermagem. Marta, não sei se nos queres falar um bocadinho sobre essa questão do luminómetro, porque algo que me satisfez no estudo foi os resultados imediatos, certo? Porque, por exemplo, no outro trabalho que eu consultei, havia um período de tempo distante entre o fazer a zaragatua e vir os resultados. Fala-nos um bocadinho disso e nos protocolos que houve então de mudança. Em relação à prática do luminómetro, não sei se a maior parte de vocês conhecem, já conhece, é o resultado imediato. Portanto, após a aplicação de zaragatua numa superfície, após o esfregaço, independentemente da técnica que a pessoa quer usar, consigo obter um resultado. O resultado é um valor. O valor é esse que é ferido pela sensibilidade do luminómetro. Inferior a 500 estamos no ótimo, entre 500 a 1000 é um alerta de perigo, significa que aquela superfície é um risco, poderá vir a ser um risco, acima de 1000, portanto, é impensável. Neste momento há no mercado já iluminómetros ligeiramente mais sensíveis e permitem conseguir ainda uma quantidade inferior. Na realidade, o valor que logo dá em questões de segundos permite de imediato corrigir logo todo o procedimento. Na verdade, é um caso assustador entre toda a população, entre toda a equipa, porque ao início toda a gente levava aquilo muito na brincadeira, quando começa a ver os resultados e a identificar o que é que aquele valor significa, houve situações engraçadíssimas, com pessoas que ficaram, na verdade, assustadas, e então deram-se ao trabalho de andar outra vez a limpar e depois, não, que a gente fazemos. Pronto. Houve uma consciencialização imediata
que na realidade aquilo que eu olho e me parece limpo ocularmente pode na realidade não ser assim. E o risco que isso é muito fácil quando nós conseguimos transmitir ao assistente profissional e a todo aquilo que na realidade aquilo existe um risco. Se não limpou, não está a pôr em questão os cuidados que estão a ser efetuados pela equipa de enfermagem e pelos médicos, seja o que for. Ou seja, a equipa e todos os cuidados prestados ficam à partida mais frágeis logo a partir daquele momento. No meu serviço, houve uma mais-valia significativa. Os protocolos, por exemplo, nós já fazíamos um processo de imunização muito eficaz, mas introduzíamos mais um processo de imunização intercalar, após a introdução e após o toque, nas situações e nas zonas áreas de que foram identificadas por todos os profissionais, depois juntamente pela enfermeira responsável do local. Portanto, foi sem dúvida alguma uma mais-valia. Para além disso, paralelamente com o meu estudo, também houve uma situação que ocorreu que também permitiu fazer a identificação de determinadas situações e as serem corrigidas. Eu queria só comentar o que o colega disse. Eu tenho que comentar concordando. Felizmente eu começo a achar que, e já o disse aqui, a investigação em enfermagem está cada vez de um bocadinho mais académico, com mais apoios, em que os estudos até podem ser transversais e longitudinais, de uma forma com maior tipo de recursos para fazer certo tipo de avaliações. No meu estudo, é verdade que encontramos coisas que não deviam ter lá estado à partida, mas que de facto estão. Se algum tipo destes estudos foi feito mais em percursos académicos de vários colegas nos diferentes graus e níveis de especialização, acredito que eles sirvam principalmente para consciencialização e para começarmos a discutir. Porque eu acredito que algumas destas temáticas sejam de senso comum. O problema é que quando passam de senso comum a rotineiros ou a ser uma prática habitual, é aí que se instalou, para mim, aquela inércia que depois dá origem às situações. Sem dúvida também que, na minha opinião, os enfermeiros, mais uma vez, têm sido para nós um livro aberto. As instituições, as unidades têm sido um livro aberto, isso é muito importante. Mas também quero reforçar, por exemplo, dos estudos que eu mencionei aqui, mãos, fardas, ou fardamento clínico, material clínico, acessos vasculares e acessos centrais periféricos, têm sido os temas agora aqui atuais. Não são temas só de enfermagem, claro que estamos aqui porque estamos a discutir no âmbito da ordem dos enfermeiros, mas no entanto é interessante ver que quando estamos a fazer colheitas, alguns médicos, assistentes operacionais ou tipo de técnicos de saúde têm interesse em participar. Claro que nós infelizmente não os podemos aceitar porque não está previsto, mas é interessante, e depois é interessante ver por alguns comentários que mas a minha farda eu já não a higienizo há 2 anos, por exemplo, e isto é interessante perceber. O meu estetoscópio eu encontrei-o ali. Ou seja, é interessante perceber que, apesar de tudo, dentro das próprias equipas, já que estes estudos aquilo que fazem, além da consciencialização da equipa, é a consciencialização da equipa pluridisciplinar que existe dentro de uma unidade. Mas eu penso que o caminho está um bocadinho, e nós também não trabalhamos sozinhos, assim como aqui não estamos sozinhos. Os estudos de investigação a nível da saúde têm que ser multidisciplinares cada vez mais, porque cada um dará o seu contributo na sua área de atuação. E só em conjunto é que os resultados poderão ser bebidos e partilhados por todos. De alguma forma, o caminho penso que será esse. E a questão da higienização das mãos, mais uma vez, os enfermeiros têm a higienização das suas próprias mãos. Muitas vezes são aqueles que fazem formação aos nossos assistentes operacionais. Muitas vezes são aqueles que outro tipo de profissionais. Sempre, já não queria chegar, mas sim, sempre. Estão responsáveis ou têm um papel ponderante na higienização muitas vezes das pessoas que vêm de fora das instituições, visitas, principalmente familiares, visitantes, e dos próprios utentes, porque os próprios utentes são um foco de infecção para si e para os outros utentes. Nós percebemos isto. Um dos indicadores em termos de higienização das mãos, que é mais baixo, é nas áreas circundantes aos utentes. Portanto, os enfermeiros e os profissionais têm uma menor adesão quando entram em contato, não com o utente, mas com as áreas próximas. Mas as áreas próximas, como nós vimos, as superfícies, têm um papel ponderante na contaminação das mãos profissionais, dos próprios utentes, do material clínico que é lá colocado em cima, das fardas que tocam, e isto é um ciclo dinâmico. Agora é interessante perceber que nós falamos sempre muito dos enfermeiros, a higienização das mãos dos enfermeiros, e percebemos que não é só a higienização das mãos dos próprios enfermeiros que estão dentro da nossa área de intervenção. E extravasa um bocadinho tudo isto. Portanto, os enfermeiros, felizmente, têm um papel muito ponderante neste sentido, mas depois, quase que às vezes é um bocadinho um esforço megalómano tentar conciliar a higienização das mãos, e só reporto-me aqui às mãos de muitas pessoas.
muita gente envolvida. Nós fomos a pensar aquilo que é uma dinâmica do internamento normal e já nem vou à parte comunitária porque já não tenho tanta experiência, não me atrevo. Em relação à higienização das mãos, efetivamente, são os enfermeiros que têm os melhores resultados, quer a nível nacional, quer a nível local. Mas, de alguma forma, também temos que interiorizar que só a nível nacional e a nível local são os profissionais que têm o melhor desempenho na higienização das mãos. No entanto, não nos podemos esquecer que são os enfermeiros que mais tocam os doentes. E daí, por um lado, os resultados se calhar não são tão maus, porque efetivamente os profissionais que mais tocam os doentes são aqueles que assumem a responsabilidade e o fazerem mais corretamente. No entanto, e como disse, são de facto a preocupação maior e ainda onde temos os valores mais elevados são daquele no momento após risco de exposição a fluidos, em que as pessoas, quando têm a sensação que se efetivamente sujaram as mãos, vão higienizá-las para se defender como primeiro objetivo nos 5 momentos de higienização das mãos. Não sei se mais alguém. Claro. Os profissionais têm, nós falamos sempre com os utentes, e os profissionais que vocês percebem que também têm consciência que estão em risco. O risco dos profissionais. Lá está, mais uma vez, o diagnóstico da nossa parte. Posso? Há tempo. Por acaso é muito interessante essa questão. Nas ações que nós temos feito a nível regional, e eu só salvaguardar aqui que as ações onde eu tenho estado mais presente têm sido sobretudo com as unidades de cuidados continuados, e fizemos uma ação que tentamos ser o mais abrangente possível com a GERBI aqui da região centro. E realmente não há muito essa percepção de alguns dos profissionais. Então, se formos para as GERBIs, é mesmo muito baixo. É muito baixo essa percepção e é muito baixo o conhecimento que as pessoas têm nesta área. O que nos preocupa bastante, não é? Porque, como eu dizia há pouco, e antes de começar esta sessão, para mim, um dos grandes desafios que nós temos hoje em dia no que à infecção diz respeito é realmente a circulação das pessoas infectadas não, mas colonizadas sim, e cada vez mais vamos ter essas pessoas colonizadas, portanto essa circulação na comunidade, e elas não podem estar nos hospitais, muitas das vezes não podem estar só nas unidades de cuidados continuados, que também há timings, elas vão ter que ir para outros locais. E nós precisamos de implementar aqui algumas ações que nos ajudem a capacitar estas pessoas para realmente melhor cuidarem dos utentes que têm. E depois há outro grande problema, que certamente se aperceberam também no ano passado, final de 2016, princípio de 2017, que é o caos que uma notícia que vem num jornal ou a abrir um telejornal pode fazer nos cuidados de saúde. E, sobretudo, nestas pessoas que têm menos conhecimento ou ausência deles. E tivemos situações muito complicadas relativamente a isso. Esse, para mim, é um dos grandes desafios. Realmente capacitar as pessoas para elas se aperceberem do seu risco e depois, sem dúvida nenhuma, do risco de transmissão da infecção. No caso, eu acho que, pegando aqui nesta parte final do Carlos, eu acho que a noção do risco que as pessoas têm depende do grupo profissional. Há grupos profissionais que têm a noção do risco, outros nem tanto. E esses temos, aqueles que não têm tanta noção do risco, temos que andar, neste caso os enfermeiros, e pega ali na deixa do colega que há bocadinho disse que os enfermeiros têm que sempre formar os auxiliares, e são os enfermeiros que formam os auxiliares, mais uma intervenção autónoma, não é? Sim, mais uma intervenção, às vezes é difícil, tenho a noção que às vezes é muito difícil formá-los e educá-los e dar-lhe informação, porque se eles já aceitam, às vezes há pessoas que têm dificuldade em aceitar essa informação, mas que é importante que os enfermeiros o façam. Da parte dos enfermeiros que é para aqui que a gente estamos, acho que têm a noção do risco que correm. E cada vez mais as pessoas têm a noção do risco que correm e manifestam esse risco solicitando várias
manifestam de várias formas, necessitar de determinado material, que por vezes entra em ruptura e que as pessoas manifestam que precisam do material para o cuidar, e, como seja, às vezes sim, falta de luvas, de EPIs, ou de higienização das superfícies, ou de sacos de resíduos para depositar, para fazer a triagem de resíduos, pronto, de várias formas. Há essa noção. Realmente os auxiliares, e cada vez um dos nossos grandes problemas que nós temos nos cuidados primários é o outsourcing. E é o outsourcing porque as pessoas, quem tem que formar essas pessoas, tem que ser as empresas. Apesar de nós as formarmos e termos nós também, o PPC local, já tivemos várias sessões de formação com essas pessoas e com os responsáveis, é muito difícil. Também porque os responsáveis mudam muito. Ou seja, muda muito a contratualização com determinadas empresas. Está sempre a IRS, muda e contratualiza determinados serviços, ou contratualiza os serviços e as empresas mudam com alguma frequência. Temos essas dificuldades. Apesar das pessoas serem as mesmas, temos essas dificuldades com a higienização das superfícies, porque entra depois aqui a questão dos custos da empresa. A empresa descura o número de funcionários que tem que lá colocar, e isso dificilmente é controlado, e descura. A higienização é má. E temos também outro problema dos cuidados primários, que são esses que a gente também tem que trabalhar diretamente. É que tem o nome próprio, os auxiliares, assistentes operacionais, cada vez são menos. Nos cuidados primários, cada vez são menos. E isso é uma grande dificuldade que nós temos. E, por vezes, temos necessidade de higienização de determinado momento, ou tem que ser higienizado e não funciona. Temos dificuldade em encontrar, há unidades que têm dificuldade em encontrar um assistente operacional. Temos essa dificuldade. Depois, com a formação também dos auxiliares, da outsourcing, ou seja, das empresas que prestam os cuidados. Esse é o nosso grande problema também dos cuidados primários. Como estão todos à distância, é tudo muito difícil trabalhar com eles, formá-los e informá-los. É tudo um bocado à custa dos enfermeiros. Mas também entra aqui, às vezes, muita conflitualidade. Eu penso que isso também desmotiva um bocadinho os enfermeiros, que é a aceitação e como não se sentem responsáveis, ou seja, os enfermeiros os auxiliares ou os assistentes operacionais não sentem que os enfermeiros são responsáveis deles, descuram um bocado a informação, descuram um bocado o serviço, e temos esse problema. Sim, mas é importante formar, mas têm a noção, e os auxiliares têm muitas vezes a noção, não têm a noção do risco, como por exemplo, eu, por onde passo, mais propriamente, quando vejo as pessoas a transportarem o material esterilizado ao colo, como a gente diz, pá, tem que ouvir sermão. Sempre há sítios, há formas de transportar, eles têm-nas, não é à gabela, como eu costumo dizer. O material esterilizado não se transporta à gabela. O material que é para higienizar e para reprocessar não se transporta no meio dos utentes, se transporta de qualquer forma. Há formas próprias, por mais que a gente fale, é difícil. E aí elas não têm a noção do risco que correm. Não têm a noção. Tem que haver mais investimento na formação, talvez, sim. tanto dos assistentes operacionais como da nossa parte, enfermeiros? Especialmente da parte dos enfermeiros, e todos nós. E dos enfermeiros temos de sensibilizar para o risco que eles correm. E temos de ser persistentes. Às vezes desmotivamos, mas temos que ser persistentes. É também esse o nosso papel junto dos assistentes operacionais e dos outros que nos estão lá, também dos médicos. Quando a gente tem que lhes colocar o frasco de sábado, na secretária eles dão a consulta, que é lá que eles precisam, não é no laboratório. Lá é para lavar as mãos com o sabão, não é para utilizar o saco. Nós temos que educar todos. Dê-me só dar ali a palavra que estava primeiro, já vamos aí, por favor. Muito boa tarde, chamo-me Helena Pereira, sou enfermeira do Grupo Coordenador Local do Cuidados de Coimbra e queria falar um bocadinho realmente sobre a questão da percepção do risco. Porque eu acho que o ponto está muito aí. Nós não sabemos fazer a avaliação do risco e não a fazemos. E esta avaliação do risco é muito importante, porque é dela que ou é
ou ela é ela que fundamenta a utilização dos equipamentos de proteção individual, quando é que devemos utilizar, quando é que não devemos, como. Porque, é assim, eu acho que os enfermeiros, apesar de serem um grupo profissional que mais sensibilidade tem para a questão das infecções associadas aos cuidados de saúde, mesmo assim, a percepção que têm do risco é quando há risco identificado. Exatamente. Se estiver identificado o risco, eles têm uma falsa percepção de segurança e então utilizam o equipamento de proteção individual, mas não adequadamente. E é falsa percepção de segurança porquê? Porque se ele não for devidamente utilizado, ele não está a diminuir o risco, antes pelo contrário, está a aumentar o risco, para além de aumentarmos os custos. E eu vou-vos aqui contar uma situação que foi passada, é real, de uma colega nossa, em que foi isolada uma epilepsia alta, produtora de cana de Namazo, e posteriormente a isso, ela ficou muito assustada, pronto, o processo seguiu, e posteriormente a isso, eu vejo esta situação, a mesma enfermeira, numa situação de prestação de cuidados, teve necessidade de utilizar uma máscara. Pois ela saiu portanto, se teve necessidade de utilizar uma máscara, é porque identificou o risco que fundamentava a utilização dessa máscara. E saiu do quarto com a máscara para o gabinete de enfermagem e quando foi confrontada com essa situação, tirou a máscara e pôs no bolso. O que é que falha, senhora enfermeira? É a percepção. Acho que, para além da formação toda que é feita, a mensagem ainda não passa, ainda não passou. A mensagem, os profissionais de saúde, e agora falando aqui dos enfermeiros, claro, estamos em família, e não temos que ter medo de dizer, não, apesar de termos mais sensibilidade para estas questões, ainda não apreendemos isto e interiorizarmos estas questões. E para mim o que falha é a avaliação de risco. As pessoas, os enfermeiros ainda não sabem fazer a avaliação de risco e ainda não a fazem. E também queria falar na questão dos dispositivos médicos. E depois, eu acho que nós facilitamos sempre tudo, porque há uma grande pressão em que o dispositivo médico é preciso para a cirurgia, X, e não se dá o tempo para ele ser reprocessado, e depois há sempre, coitadinho do doente, vamos deixar de operar o doente porque não temos o dispositivo médico. Errado. Nunca devemos facilitar nestas situações. E há outra questão, que tem a ver com os dispositivos médicos concessionados. Porque não vêm acompanhados de certificado de reprocessamento e depois é assim, os serviços aceitam sempre que não vêm, pois olha, não consegui, não sabia, não tinha, não. E nós vamos sempre condescendendo. E não pode ser, nós temos que mudar tem que haver uma mudança de paradigma. E só mais uma questão e vou-me calar a seguir, não quero mesmo monopolizar. Outra questão que eu acho é que temos que também dar mais informação aos nossos utentes. Porque não somos só nós que conseguimos prevenir as infecções associadas aos cuidados de saúde, tem que ser os próprios utentes e os cuidadores. E eu acho que se os nossos utentes estiverem mais sensibilizados para a questão, também nós começamos a ter mais responsabilidade e a ser mais responsabilizados. E, portanto, eu acho que nós temos um projeto num dos serviços que está direcionado para a informação ao utente e às visitas, que tem a ver com a higienização das mãos,
E eu, quando me colocaram esse projeto, eu coloquei logo a questão: vocês têm a noção, à equipe que está envolvida no projeto, vocês têm a noção e isso nos dá mais responsabilidades, porque vocês estão a dizer ao doente que ele tem que higienizar as mãos, ao doente e aos acompanhados, visitas, têm que higienizar as mãos em determinados momentos. Portanto, vocês também são responsabilizados por isso. E são os modelos, não é? Exatamente. Portanto, acho que tem que passar um bocadinho por aí. 3 aspectos extremamente interessantes: percepção do risco, o processamento de alguns dispositivos médicos e a informação aos utentes. Grandes desafios, quer para a investigação, quer para a prática clínica. Que percepção é que têm em relação a estas questões? Relativamente ao processamento de material de consumo clínico, nós, felizmente, a quantidade de material é muito menor, o risco biológico é muito menor, mas praticamente só utilizamos material já esterilizado. Há exceção de algum, como as pinças, material cirúrgico. Temos muito material já adquirido e esterilizado. Portanto, fazemos o básico em termos de processamento do material de consumo clínico. Aquele que adquirimos: tesouras, pinças, um pouco mais. A nível, estou a responder para o nível do nosso acesso. Relativamente às condições de processamento do material, não temos algumas unidades centralizadas, algumas unidades de clima até processam o material do CHUC, neste momento, era CHC, agora para o CHUC, e nas outras unidades fora de Coimbra, estão mais ou menos centralizadas, ou seja, há umas unidades de processam sempre esse centro de saúde, não é? À exceção do que a luta é as nossas dificuldades no cuidados primários. Eu nunca pensava, que nunca encontrava numa unidade do nosso ACES ainda a chamada panela de pressão para processar o material. Eu fiquei indignado. Eu fiquei indignado. Estaria lá para fazer um museu, certamente. Mas vocês não sabem a dificuldade que eu senti e que eu tenho em mudar essa prática. Porque depois colocam questões de transporte, quem é que vai buscar o material e quem é que não vai buscar o material, e como é que eles processam, esterilizam o material. Já lá fui 2 ou 3 vezes, eu realmente fiquei indignado, e estou indignado e manifesto aqui esta minha indignação, porque isso marcou-me e pensava que já não encontrava isso. Mas encontrei lá num sítio mais ou menos recôndito daqui. Pode ser considerado legal? É uma prática, só assim que é uma prática. E que as pessoas não querem mudar a prática. Isso a mim é que custa. É legal? Se é discussão legal? Eu tenho uma estratégia. Não é. Mas felizmente, eu vejo esta parte positiva. Felizmente é o único caso que a gente encontra. Mas mesmo neste único caso indignou e indigna. Eu não consegui ainda mudar essa situação. E as taxas de infecção nesse... O nosso risco biológico quando nos compara, é baixo comparado com o hospital. Não é? Desde que o material seja higienizado para o que mata logo o micro-organismo, a nossa carga biológica é fraca, se calhar por isso é que não há infecções definidas. Nunca ninguém nos manifestou também isso. Nós alertámos para esse problema. Também falta Nós manifestámos esse problema. Como é que dão feridas, como é que os doentes infectam muitas feridas, porque exatamente o material esterilizado é só para o tratamento de feridas. O resto do material esterilizado é de uso único, não é reciclado. Há risco. Portanto, nós também temos esses problemas. E ainda temos. Temos que desaparecer com a panela. Temos que desaparecer com a panela. Ela é pesada. Eu desaparecia eu, mas ela é pesada. Pesa muito, não é? Mas temos ainda destes problemas que devem ser. Portanto, relativamente a processamento dos materiais, não temos grandes riscos. São processados normalmente. Quase em todos os locais já temos a lavagem do material. É através de máquina, não é à mão, assimilámos também essa prática, portanto, aí não temos grandes problemas. Tem que centralizar os projetos que já a informação dos utentes e
das próprias visitas familiares. Pois, as nossas Um projeto interessante também para fazer na comunidade. Se calhar é um projeto interessante e nós temos a questão dos cuidadores informais, da prestação de cuidados aos utentes do domicílio. Aí é que há um grande trabalho que a GSSI já faz e que as equipas de saúde já fazem, mas que tem que ser redobrado e tem que ser incisivo exatamente nesta questão das carbapenamases. É um risco. Eu acho que as famílias correm muito risco, apesar da informação que nós temos para eles higienizarem a roupa, higienizarem os utensílios do doente, cuidar ao doente. É um risco que eles correm. Tentamos os informar, temos muito trabalho a fazer e acho que é fundamental a literacia e a saúde por parte do utente e da família. Nós nunca podemos esquecer do utente e da família. E temos outra questão, também na comunidade, que é trabalharmos com as equipas domiciliárias das IPSS. Temos de ter a noção, como o Carlos falou dos bares, as equipas domiciliárias das IPSS, eles não têm informação nenhuma e andam lá a par com as nossas equipas nos cuidados primários. Portanto, também é preciso trabalhar muito com eles. Então, eu acho que eles estão cá borrados. A gente vê muitas vezes, se calhar todos nós vemos na rua, uma IPSS lá está identificada, a IPSS no carro, e eles andam com luvas. A gente vê isso muito frequentemente. Então eu vejo muito frequentemente. E todos nós devemos ver na nossa comunidade. Isso revela exatamente que eles não têm a noção daquilo que andam a fazer. E do risco correm, eles correm, e que os utentes correm. Porque há muitos doentes colonizados na comunidade. Carlos, muito rapidamente, há algo para acrescentar a esta intervenção da colega? Isto só porque aquilo que nós já falámos realmente dava para estarmos aqui uma tarde, só a falar sobre esta coisa. Percepção e avaliação do risco. Deficitária, sim, provavelmente existe. Já falámos sobre a percepção de uma forma global. A avaliação do risco, é assim, custa-me que nós assumamos que ela é deficitária, porque realmente todos nós temos as noções de como é que devemos de fazer a avaliação do risco dos nossos utentes e de nós próprios, enquanto profissionais. Relativamente àquilo que é o processamento dos dispositivos médicos, é assim, temos que ver que a situação é essa e temos que ver, e temos que resolver essa situação, porque realmente isto é negligência. E estamos a correr um risco. Mas é assim, desculpa. Eu, como enfermeira-chefe de uma central de esterilização, tenho que dizer uma coisa: isto é má prática, mas isto a nós causa-nos um impacto muito grande. Mas o facto de trazermos um catéter que foi esterilizado e que está embalado no bolso e que anda ali não sei quanto tempo e que depois vai ser utilizado, já não nos causa tanto impacto. Mas o que é um facto é que realmente não nos causa, de uma forma geral, a mim causa muito. Mas a celeuma aqui foi diferente. A celeuma foi diferente. A mim também me causa muito impacto. Até porque eu sei quantas vezes é que deve ser mexida uma embalagem de material esterilizado até ser utilizada. E, portanto, o facto de ele andar no bolso de um profissional não sei quanto tempo, em condições em que está aquele dispositivo, não é? Se calhar, será melhor, será pior, não sei. É estas noções que nós temos de ter de esterilidade da esterilização. Segurança. Temos que ter esta noção. E, efetivamente, temos que ter, muitas vezes perguntam-me assim: este material, será que ele esteja dentro do prazo de validade? Depende da forma que tu o mantuseaste e armazenaste. Se ele estiver bem armazenado, se estiver em boas condições de umidade, não estiver dobrado, vais ao fabricante, ele tem lá o prazo de validade, de certeza que está. Mas isso também não é indicador. Ter o prazo de validade não é indicador de que ele esteja em condições de ser utilizado. Só para pegar, temos que ter também estas noções em termos de enfermagem, e também é da nossa prática isto. E que é outra questão que interfere com o risco das infecções associadas aos cuidados. Mas eu não quero alargar mais o tema. Não terminou, por favor. Ia só. Peço desculpa, Teresa.
Ia só abordar mesmo também a questão da literacia em saúde, esta questão de mais uma vez, capacitarmos a nossa comunidade, darmos conhecimento à nossa comunidade sobre estas questões. Eu aqui só gostava de alertar para uma situação. É realmente a forma ou a fórmula como nós vamos passar esse conhecimento para as comunidades. Porque realmente é importante que a fórmula não seja aquela do telejornal que eu falei há pouco. Porque senão nós vamos criar mais uma vez um impacto, se calhar não é este que nós queremos. Mas sim, não tenho dúvidas que a literacia em saúde é importantíssima. É muito importante nós darmos estes conhecimentos à população. É muito importante que a população também esteja alerta para quando nos vir na prestação de cuidados. Mas depois também é muito importante outra coisa, deixem-me-vos dizer, que é até mesmo entre nós nos alertarmos uns aos outros e entendermos isto de uma forma positiva uns com os outros, sem penalização. Nós podermos entender que se a colega chega ao pé de mim e diz não higienizaste as mãos, eu perceber realmente, eu neste momento falhei, eu tenho que o fazer. E isto poderia ser também um crescimento, portanto, de uma forma global. Portanto, e se nós às vezes ainda não conseguimos entender isto bem no seio, e estou a falar no seio da enfermagem, mas mais uma vez é isso que aqui estamos, se nós se começam a ser a comunidade a dizer-nos isto, faço ideia da definição que vai acontecer. Só três coisinhas muito rápidas. Eu concordo com a questão da informação e com a questão do impacto, porque às vezes quando tentamos disseminar muito aquilo que é a nossa experiência, os nossos estudos, os nossos resultados, temos que perceber que alguns meios de comunicação e informação nacionais gostam de ver as coisas sempre de outra perspectiva. E eu senti muito isso um bocadinho naquele segmento que agora estamos a ter, porque, por exemplo, muitas das vezes consultam resultados, comunicações em congressos e tudo mais, e de repente no dia a seguir há uma notícia a dizer enfermeiros não lavam as mãos, e isto para nós faz-me sempre alguma confusão, porque quem lê o trabalho vê, por exemplo, a questão dos materiais. Uma das ressalvas que eu fiz mesmo, queria mesmo que estivesse isto é uma avaliação num momento único, nunca fizemos o acompanhamento daquele material clínico no decurso todo, não percebemos, não conseguimos perceber porque não temos esses meios, mas essa informação toda nós temos que não transparece. E é muito difícil nós depois fazermos, além disto tudo, além de divulgar de forma assertiva, é a questão de transmissão de informação aos nossos utentes, porque estamos a falar de uma população que infelizmente em termos de escolaridade, alguma dela, principalmente aquela que utiliza mais os serviços de saúde, ainda é decida, que não tem um grande nível de escolaridade, e informação, mas mesmo a camada mais jovem, hoje em dia, com a digitalização, a informação tem que ser facilmente digerida, portanto tem que ser em pequenas palavras, porque o que aconteceu, até nos meios, nas redes sociais, com alguns dos nossos trabalhos, foi as pessoas leem as letras gordas, algumas nem aquele segundo cabeçalho que existe, e depois quem realmente abre o artigo ou notícia para ver o que é que lá está dito, são muito poucos. E depois nos comentários, temos comentários de 8 a 80. E isto às vezes é um bocadinho difícil de gerir. Pronto, então para os nossos utentes é mais difícil. A lavagem das mãos, ensina as lavagens das mãos aos utentes e fazer com que os utentes tenham uma percepção da lavagem das mãos dos enfermeiros. Da minha prática profissional, que eu trabalhei há 2 anos em Inglaterra, é indicador de qualidade dos serviços. Portanto, os utentes, antes de irem embora, preenchem um questionário em nível de treinamento, onde perguntam os profissionais, e depois estão lá os variados profissionais com que tiveram contacto, lavaram as mãos e para saber essa avaliação, e a performance das unidades, um dos indicadores internos é esse. E a motivação para os profissionais, porque depois há regalias como derivadas, não é? Para as diferentes equipas, um dos indicadores principais é esse. E é interessante perceber que aqui até o próprio utente, a perspectiva do próprio utente, a par com aquilo que é os nossos indicadores internos, clínicos, etc., passa a ter um papel ponderante na performance das unidades dos profissionais. Portanto, cada vez mais, não é os doentes são os cidadãos, porque todos nós um dia vamos ser doentes, ou estar num contexto de doença, portanto, é um bocadinho a par de criar aqui uma coautoria nesta responsabilização daquilo que são os nossos cuidados de saúde e a nossa qualidade e segurança. Muito rapidamente, os materiais clínicos, e aproveitando um bocadinho, ainda bem que fez essa intervenção, porque para mim o trabalho foi de material que é considerado de baixo risco, pelo que são as classificações internacionais. No entanto, ser baixo risco não tira a palavra risco do termo.
Obviamente que é muito difícil com garrota, portanto, o mesmo risco, o potencial risco com endoscópio, que é um material de alto risco. Se, mais uma vez, os materiais de alto risco já têm algumas guidelines, alguns protocolos que é preciso seguir, os baixos riscos não. E depois os hospitais têm um grande problema. Nós podemos tentar ser o mais capistas para o Papa, e os garrotes são da nossa responsabilidade, mas depois já há materiais ou ferramentas que cada vez mais são considerados ferramentas de trabalho, e todos aqui se calhar têm no vosso bolso, que é o telemóvel. Cada vez mais os enfermeiros na prática clínica utilizam isso para verem as horas, para fazer uma chamada, para contar gotas, colocar uma infusão. Tirar fotografias, documentar uma visita cirúrgica. Obrigado. Fica melhor que não seja eu a dizer isto. E este tipo de ferramentas, ou este tipo de dispositivos, anda connosco diariamente, é utilizado na prestação. O meio de contacto são as mãos, estão a pé de várias portas de entrada do nosso organismo. Alguns de vós, se calhar, utilizam diferentes contextos profissionais ou pessoais. Se calhar, quem tem filhos mais pequenos, dá o telemóvel, eles minimamente o telemóvel na boca. Portanto, há aqui um certo conjunto. O telemóvel não pode ser regulamentado pelo hospital, o uso pode. A descontaminação é um bocado mais difícil, porque são equipamentos externos e muito difíceis às vezes de controlar, porque são muito diferentes. São altamente contaminados. Vários estudos têm sido feitos em contexto nacional e mais internacional e nacional que provam isto. E, no entanto, nós temos que começar a perceber o que as FIAs, as organizações e os grupos de controle de infecção podem normalizar e normatizar, mas depois o que é que nós, informalmente, enquanto equipas, temos de ter que começar a ter um bocadinho essa consciência. Até porque muitos de nós vamos ao TPR utente e há móveis em cima da cama, mas que depois são partilhados com o colega do lado para ver o que é que está a dar na bola, porque é interessante, porque às vezes há quartos que têm televisão, mas este tipo de dispositivos, muitas vezes, que são de baixo risco, às vezes contribuem para muita coisa e passam a ser um problema de saúde pública. Tínhamos ali uma questão, não me esqueci. Exatamente. Peço desculpa, a questão que eu lhe queria colocar, mas antes queria voltar um bocadinho atrás. Chamo-me enfermeira Isabel Silva e venho do ACES, Dão Lafões, estou no GCL PPC. Relativamente à esterilização e da Alino, queria um bocado partilhar contigo e com os restantes companheiros que nós também tínhamos esse problema. Tínhamos 15 centros de saúde e tínhamos 7 polos de esterilização. E o grande problema que identificámos na altura é que não tínhamos manutenção de equipamentos. Eu passei com outra colega e fizemos de facto o levantamento. Surpreendentemente, esses polos até tinham o mínimo dos requisitos garantidos, ou seja, separação de zona suja de zona limpa. Pronto. O que é que nós não tínhamos? AOS, que estão de facto em extinção a nível dos cuidados primários, assistentes operacionais, e não tínhamos a manutenção dos equipamentos que a ARS acabou-nos com isso. Portanto, fizemos uma pressão tremenda e neste momento temos centralizado no Centro Hospitalar de Ela Viseu todo o processo. De facto, está a trabalho, temos que ser persistentes junto dos nossos órgãos de gestão, mas criámos a rota, criámos o circuito com muitos problemas. Neste momento está tudo a andar sobre rodas, tal como o tratamento de roupas. E essa era a questão que eu queria pôr ao Sr. Enfermeiro Paulo. Relativamente aos estudos que desenvolveram neste âmbito, sobre fardamentos, há muito pouco, eu tenho muito pouco conhecimento. Sei por uma colega do meu ACES, a enfermeira Cristina, que de facto há uma colega que desenvolveu esse trabalho. Gostava, se possível, que desse assim uma pincelada rápida sobre esse trabalho relativamente aos fardamentos. Antes de me ouvir falar, eu se calhar sabendo que a colega está presente, eu até preferi que fosse a colega a falar, para partilhar um bocadinho mais a experiência dela. E tenho a enfermeira, ela vai se apresentar, tenho a certeza que ela vai, não? Sim, a enfermeira Estás aqui à trabalho no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Então, no âmbito do mestrado, tal como o Paulo e tal como a Cristina, o meu foco foi o fardamento clínico, pelo motivo que, pela própria pesquisa que fiz no contexto nacional, não encontrei nenhum estudo nessa área, o que me limitou depois também à análise de dados e discussão desses dados. Encontrei uma norma da DGS, que deve ser do conhecimento de todos, do manuseamento da roupa de seguro. No entanto, a falha, eu penso que é uma necessidade e que teremos de encontrar, é implementar normas para que os nossos uniformes, para todos, para que os nossos enfermeiros possam seguir essas normas de forma que, como é que vão higienizar a sua farda clínica, quando a retiram, onde é que a colocam,
haver uma diretriz, ou feita todos os procedimentos feitos por cada instituição, ou a nível nacional, porque realmente existe bastante poucos estudos nessa área, existem mais a nível internacional, a nível da parte do processamento do fardamento. Só complementar com alguns dados que eu até já tive a assinalar assim de lado. 80% das fardas estavam contaminadas. Também houve uma repetição de alguns dos tipos que nós encontramos, porque a população acabou por ser muito semelhante. O fardamento que se fez de parte da teste veio do serviço de lavandaria do hospital que estivemos a fazer o estudo, veio sem nenhum tipo de resultados, o que são bons resultados. A questão da farda dos enfermeiros depois há um problema, que é passa por muitas mãos até chegar a nós, outra vez de volta, mesmo que venha sido reprocessada. O problema que nós verificamos mais é a não uniformização daquilo que deviam ser conceitos básicos. Portanto, há fardas que são utilizadas até ao máximo, às vezes, na nossa população, até uma semana. As pessoas dizem que o fazem, e os enfermeiros garantem-nos que o fazem assim que podem, mas que ou há um baixo número de fardas, ou as fardas não vêm em tamanhos adequados, ou o próprio tecido já está desgaste e há fardas com buracos. E depois também há aqui uma questão que a farda é um bocadinho a nossa identidade profissional para quem vem de fora, não é? Um bocadinho, infelizmente, não é infelizmente, mas passa por aquilo com que nos identificamos. E depois temos enfermeiros que, para comatar alguns destes processos, levam a farda para casa para ser higienizada. Portanto, daqueles que nos responderam, isto era um questionário anónimo, 14% mais ou menos, 14 a 16% acho que era isso, levava as fardas para casa para higienizar. E aqui carece outro problema, que é a não uniformização daquilo que são os produtos, as técnicas, os reagentes para uniformizar, para fazer uma higienização correta destes equipamentos, porque estes equipamentos estão em contacto direto com o enfermeiro, com as áreas próximas do utente e com o utente. E a própria questão de que isto depois é um problema de saúde pública, porque alguns deles faziam esta lavagem às vezes com a própria roupa normal e a temperaturas que não são suficientes para fazer aqui uma quebra daquilo que é a atividade microbiológica que se encontra normalmente. Portanto, só alguns dados, claro que é assim, este tipo de estudos, mais uma vez, foi feito num momento único, carece sempre de uma maior análise, mas é muito difícil para nós, sem os apoios e sem uma estrutura grande, conseguir trazer estes resultados um bocadinho mais além. Sem dúvida que uma questão é a normalização de algumas práticas, se bem que começamos a perceber que algumas instituições estão a começar novamente a apostar em mais fardamento para os profissionais, porque as vozes já se ouvem há muitos anos. Eu acho que isto não é um problema de agora. Colegas mais velhos. E as gente identificaram nestes 80% de fardas contaminadas? Só é? Stafilococos com base de positivos negativos, Stafilococos áureos, MRSA. Nós também tivemos, lá está, de acordo com os meios que tínhamos, também tivemos aqui algumas constrições. Não encontramos pseudomonas, Klebsiellas, acinetobactérias, não foram encontrados tipos nesse sentido. Fomos à procura, não encontramos. Encontraram fundamentalmente contaminantes da pele. Staphylococcus aureus potencial patogénico resistente à ameticilina. Claro, nós temos sempre meios de crescimento e nós temos que usar meios de crescimento seletivos, só uma pequena parte. Nós fomos buscar meios seletivos que dessem resposta ao acrónimo SCAP, que neste momento compõe, como alguns sabem, as bactérias mais preocupantes de perfil patogénico na Europa. E isto tem custos, porque o meio não seletivo aparece tudo o que há, e depois tem que fazer replicagens e tudo mais, e isso fica muito dispendioso para estudantes e para pessoas sem apoios. Eu só queria, em relação às fardas, acrescentarem um norte, de facto, em condições de utilização normal, e para mim, condição de utilização normal é uma farda por turno, as fardas não são consideradas de risco na transmissão das infecções. Na maior parte dos estudos, elas nunca foram consideradas, tendo por base que de facto são utilizadas corretamente, utilizadas uma vez por turno, lavadas num circuito interno de lavandaria e devolvidas ao serviço de uma forma correta, higienizada e individualizada preferencialmente. Eventualmente fez um estudo numa altura em que o hospital estava efetivamente uma grande falta de fardas, que de alguma forma já foi corrigido, pelo menos melhorado. E efetivamente uma semana, uma farda num profissional de saúde, com certeza que estará contaminada com um conjunto grande de micro-organismos. Há de salientar um outro aspecto que muitas vezes não é calculado pelos próprios profissionais de saúde. Isto está um bocadinho relacionado com a percepção do risco. Eu há bocadinho não me identifiquei, o meu nome é Gilberto, eu também sou do GCL, do chute. E, efetivamente, também a falta de percepção do risco nos procedimentos que os profissionais vão fazendo
e que não coloca as pessoas, não interiorizaram que num procedimento básico de o encosto ao próprio doente com uma prestação de cuidados mais direta exige no mínimo um avental. E as pessoas não fazem isso por rotina e persistente. De alguma forma, os protege eles próprios, protege o fardamento e de alguma forma acaba por diminuir o risco de transmissão das infecções dos doentes para os outros. Há aqui vários aspectos e várias variáveis que também têm e conduzem a este Mais uma questão, que é para depois eu fazer a minha última, não é? Porque me convidaram, tenho que puxar aqui também a brasa à minha sardinha. Já lá vou. Boa tarde, sou o Filipe, venho do IPO Coimbra, também sou parte do GCLP CIRA, não em exclusividade, e nós já aqui deparamos com um conjunto de problemas que põem em causa aqui o controle da infecção e as infecções. Primeiro, já, assim, logo de partida, é o tempo que os profissionais têm para dedicar ao GCLP-CIRA. Existe um decreto de lei que obriga a que todos os hospitais tenham profissionais e também ter em conta o número de camas, e o que nós sabemos é que nem todos os hospitais assim cumprem, e os que cumprem dificilmente cumprem o básico, tendo em conta o número de camas. E também falámos sobre o processamento de dispositivos, mas falamos de dispositivos que são para esterilizar, podem ser utilizados após uma esterilização. Mas temos também de falar naqueles dispositivos que nós utilizamos no dia a dia, que são de uso único e que nós já recolhia da lei, porque existe, está consagrado na lei o uso de dispositivos de uso único. Reforçamos esses dispositivos de uso único, menos mal que ainda os reforçamos, se for bem feito, mas nós sabemos que nem sempre ele é feito. E, de facto, os elos, não é, que têm um papel fundamental para chegar os PPCIRAs aos serviços, não têm tempo distribuído para fazer as suas atividades. E nós já não estamos a viver num tempo que temos de trabalhar de graça, e nem no nosso tempo. Nós temos que responsabilizar os órgãos de gestão por isso, e tanto é que agora existe uma municipalidade do PPCIRA que é contratualizável, e temos que envolver tanto os gestores, os enfermeiros e os PPCIRAs. E não nos podemos esquecer que o controle da infecção é um programa prioritário a nível nacional. É um dos programas mais prioritários a nível nacional e é um dos programas mais prioritários da OMS. Mas, na verdade, cada um de nós não sente esta prioridade. É a percepção que eu sinto. Porque quando estamos aqui a discutir, todos nós temos uma opinião muito correta deste problema. Mas, efetivamente, na prática, nós não conseguimos transpor toda esta teoria para a prática. E por vários motivos. Não é só os rácios. São várias normas, são várias orientações. Ninguém consegue abarcar todo este conhecimento e transpô-lo na prática. E, chamando aqui o conhecimento, nem nas escolas de enfermagem, nem nas escolas de medicina, o problema de infecção é abordado de uma maneira consistente. E reparemos que nos cursos de pós-licenciatura de especialização de médico-cirúrgica, que é onde está englobada esta grande temática, é uma disciplina de opção. Não em todas as escolas. Em grande parte das escolas é uma disciplina de opção. E vejamos até o papel que nós próprios enfermeiros temos acerca do controle de infecção. Lutamos pelas especializações mais diferenciadas, mais dirigidas. Perdoem-me se estou errado, na ordem, por exemplo, não vimos aqui discutir a especialização de controle de infecção. E temos que imprimir aqui uma importância muito grande a todas estas pessoas que são interessadas pelo tema e que lutam todos os dias contra a corrente e que têm muitos obstáculos, que sentem-se cansados de viver esses obstáculos. Temos que imprimir uma importância muito grande a minha última questão é justamente nesse sentido. Como sabemos, o perfil de competências específicas do enfermeiro especialista em médico-cirúrgica tem como competência o controle, a prevenção, a intervenção e o controle das infecções associadas aos cuidados de saúde e também da resistência antimicrobiana. Por isso a minha questão era quantos destes enfermeiros é que têm nas vossas PPCIRAs? E permita-me discordar do colega, sendo uma competência específica, nunca pode ser uma unidade curricular de opção. Não pode.
Se é competência específica, o colega que está a tirar essa especialidade tem obrigatoriamente que ter esse conteúdo e essa questão. Se não é feito nas escolas, eu peço ao colega para me remeter imediatamente à mesa do colégio, porque obviamente tem que haver um controle da ordem. Sendo que a competência específica, ela tem que ser trabalhada. Na minha escola, ela é de certeza. Este ano estão a tentar alguns pós-licenciatura e pelo facto de pertencer a um GCLPT-CIRA, procurei a formação que fosse mais de encontro àquilo que eu procuro. E também tendo em conta as minhas próprias acessibilidades e limitações. Mas, por exemplo, a Escola Superior de Enfermagem de Coimbra não tem uma cadeira obrigatória, faça parte do plano curricular de base, na pós-licenciatura, uma unidade curricular com comunicação. A Escola Superior de Enfermagem do Porto é uma cadeira de opção. Não tenho a certeza do que estou a dizer, mas quando li, julgo ter ficado com a ideia. Eu não estou aqui a apontar ou dizer a ninguém. Isto está nos sites, isto está para toda a gente poder ver. Isto é para as geradas que estão. Só. Quantos enfermeiros têm especialistas de médico-cirúrgica nas PPCs? Eu não sou. Eu tenho conhecimento, só existe no meu acesso ao trabalho, no Baixo Conde, uma enfermeira especialista em médico-cirurgia. Se temos enfermeiros que têm esta competência específica, por que não pescá-los, não é? Eu acho que é aí que temos que valorizar. Era esta a minha última questão. Obrigada. Não é nada contra as Primeiro, Carlos, tem noção desse número? Viu-se o burburinho. Neste momento, e nós temos a constituição dos governadores locais, mas não tenho essa ideia dos colegas que têm a especialidade da microcirurgia. Não tenho mesmo a certeza. Primeiro, Paulo, esses trabalhos de investigação feitos nesta área são no âmbito da médico-cirúrgica? Maioritariamente sim. Os últimos têm sido no âmbito dos mestrados em enfermagem, também com o componente da gestão de cuidados e supervisão clínica, o que é um bom indicador, quer dizer que estamos a preparar enfermeiros gestores e supervisores que têm esta componente. Eu só queria deixar aqui um último ponto. Eu acho muito importante haver alguém especializado nesta área. No entanto, eu não posso deixar de dizer que, apesar de haver competências específicas, existem normas básicas e essas normas básicas ainda não existe um indicador que tenha atingido os 100%. Ou perto desses 100%. Portanto, há muito trabalho a fazer desde um curso de formação básica, e eu não estou em representação da escola, nem da parte da docência, e acredito que haja, o nosso curso são 4 anos, acredito que haja uma forte componente inicial teórica sobre essa importância, acredito que essa componente depois tenha que ser trabalhada e desenvolvida, até de forma articulada com outras ciências anexas que são ensinadas, como as microbiologias, as farmacologias, que são ensinadas no curso também de enfermagem com cadeiras de suporte teórico. Acredito, no entanto, que tem que haver um grande reforço nos nossos estudantes de enfermagem, nos nossos futuros enfermeiros, sobre esse papel e também sobre o papel destes estudantes nos contextos clínicos. Mas isto são talvez assuntos para uma outra discussão, para um outro debate, para outros desafios. Eu iria fechar se ninguém tiver mais questões, não sei se há mais questões. Posso só completar? Com certeza. Eu sou Ana Delgado, sou estudante de enfermagem. Um dos critérios de avaliação aborda o que o enfermeiro Paulo acabou agora de falar. Se nós temos atenção tanto à redução de custos em termos de material, como a prestação do cuidado. E nós não temos nada específico, é verdade, na licenciatura, mas o que é verdade, nós somos, desculpa a expressão, é abordado em constante, em contexto, em articulação, seja em fundamentos, seja em médico-cirúrgica, tudo aquilo que está aqui a ser abordado. Portanto, só para terem noção, uma das colegas do terceiro ano apresentou mesmo ao grupo onde nós estávamos a fazer ensino clínico o conteúdo da desinfecção, a passagem do álcool isopropílico no telemóvel. E aqui preparámos com algum desconhecimento, não é desconhecimento, não quero chamar nada aqui ninguém,
mas temos o conhecimento, mas não é realizado e às vezes Não é consistente, não é um conhecimento consistente, mas Pronto, verificamos então que a prevenção das IACs é uma responsabilidade de todos nós. Vamos fechar então este debate, já estão a olhar para mim. Obrigada pela presença de todos.